A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, o meu nome é Leandro e este canal tem como objetivo a fornecer subsídios bíblicos para que você venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois no vídeo de hoje nós vamos dar ênfase em alguns pontos da natureza da Santa Ceia do Senhor, pois o nosso texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Vamos conferir. Pois, recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você que é discípulo, com certeza já tem o conhecimento de que quando nós estamos falando das divisões que existem nas nossas Bíblias, do Antigo e do Novo Testamento, nós não estamos falando de divisões de livros, mas sim de um antigo contrato e de um novo contrato. O antigo contrato feito por Deus com a comunidade de Israel e agora um novo contrato em que nós estamos, que é feito em Jesus Cristo conosco, com a igreja, pois a palavra em hebraico berit significa justamente isso: contrato, acordo, pacto, testamento, aliança. Você também já é conhecedor de que nós cristãos que estamos no novo contrato não participamos das festividades da Páscoa. Por quê? Porque essa festividade é estabelecida por Deus com a comunidade de Israel dentro do antigo contrato, do antigo acordo. Jesus Cristo viveu dentro deste contrato, ou nós podemos falar, Jesus Cristo viveu na antiga aliança, no Antigo Testamento, e por isso ele participava das festividades pascal. Mas a partir da morte de Jesus Cristo, de acordo com Hebreus capítulo 9 e o versículo 16 e 17, a partir da morte do testador se estabelece uma nova aliança. Então, este novo acordo, este novo contrato, ele se dá a partir da morte de Jesus Cristo. É onde é estabelecido um novo contrato, um novo testamento conosco agora, que é o tempo da graça. Em Marcos capítulo 14 e o versículo 24, Jesus Cristo estabelece a Santa Ceia no lugar da Páscoa. Portanto, dentro do conceito da natureza da Santa Ceia, eu destaquei aqui 3 pontos que vai trazer um entendimento do significado da Santa Ceia. Vamos ver. O primeiro, a ceia representa simbolicamente a morte do Senhor. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 26. Diz assim: Ao observar a ceia, a igreja está lembrando a si mesma e ao mundo do fato do significado da morte de Cristo, ou seja, nós estamos falando da obra de Jesus Cristo. As palavras dado por vós e derramado em favor de muitos indicam o fato de que a morte de Cristo é sacrificial em benefício e em lugar do seu povo. O segundo ponto simboliza também a participação do crente com Cristo, ou seja, um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Figuradamente, eles comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue. Isso nós estamos falando figuradamente, de uma forma figurada. Isto é, assimilam simbolicamente os benefícios assegurados pela morte de Cristo. Isso está em João, capítulo 6, e o versículo 53 a seguir. O terceiro ponto simboliza ainda a união dos crentes uns com os outros, ou seja, um relacionamento com os nossos irmãos. Recebendo os elementos uns dos outros e participando juntos do mesmo pão e do mesmo vinho, eles refletem e exercem íntima comunhão uns com os outros.
Portanto, de acordo com o texto que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 26, nós podemos afirmar alguns pontos em relação à natureza da ceia do Senhor. É um ato de obediência ao mandamento do Senhor. O conceito está no versículo 23 e o versículo 24. É um memorial à morte expiatória, ou seja, um memorial à reconciliação. Fazer isto em memória de mim, está escrito no versículo 24. É uma proclamação à sua morte e à certeza da volta de Cristo. O conceito está no versículo 26. Também, de acordo com 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 16 e 17, nós temos dois conceitos lá também, que é em relação à nossa comunhão com Cristo e à comunhão com os nossos irmãos. Vejamos. Também é um fato gerador de comunhão. Tem como propósito a comunhão com Cristo e também com o seu corpo, a igreja. Com Cristo, porque nós relembramos a sua morte. Relembramos a sua morte, está no aspecto passado, na obra em que ele realizou na cruz. A sua ressurreição, isto é, ele está vivo e habita em nós, então esse é um aspecto presente. E brevemente voltará, esse é um aspecto futuro em relação ao nosso Jesus Cristo. Tem um aspecto passado, presente e futuro. E também, com relação à igreja, há um propósito de ratificação à nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse é um aspecto do relacionamento com os nossos irmãos. Ao celebrarmos a Santa Ceia, nós devemos nos lembrar de que o pão simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós na cruz do Calvário. E o vinho também simboliza o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Veja que nós estamos falando que estes elementos são apenas simbólicos. Nós não devemos entender que de alguma forma literal eles venham a se transformar verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Nós também não devemos entender que esses elementos transmitem algum tipo de graça. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido, de acordo com Efésios capítulo 2. Diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Uma obra que já foi realizada na cruz do Calvário de uma vez por todas, pois o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado e os nossos pecados já foram remidos, e agora nós apenas recebemos pela fé. Irmãos, se esses conceitos trazem algum tipo de dúvida para vocês, eu peço que vocês deixem aqui o seu comentário no canal e de alguma forma nós vamos estar tentando responder e fornecer assim subsídios bíblicos para que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Senhor. Amém?